Chegamos, meu povo, a nossa aula de revisão da aula 16.1, porque essa é a nossa aula 16.2. E ei, eu já tô de olho em você, tá bom? Você que gosta de ficar antenado nas revisões, professor presencial. Segura esses meninos, professor, olha aí, esses meninos aí. A gente sempre fica observando ali vocês, e aí a gente sabe que tem uns que dão mais importância para a revisão. Galera, não dá para falar de tudo que a gente precisa para você fazer uma boa prova nesse tempinho, não. Tá bom? Então, sem eu perder mais tempo, que eu já estou perdendo aqui, vamos para a nossa revisão? Que o tempo é rápido, né? Ó, aula 16.2. Nós falamos nessa aula sobre o controle de pragas nos SAFs. Que pragas, professora? Dentro das aulas anteriores, que o professor Jefferson falou, nós vimos ali também algumas pragas de mariposa, nós vimos pragas de fungos, né? Mas, né, nós temos aqui nessa aula dois grupos de insetos importantes que estão presentes no ambiente de floresta e que também podem chegar aqui com os nossos SAFs, que são as formigas e os cupins. Cada uma delas identificando-se o seu hábito, ou seja, o que preferem comer. Aí a gente vem ali para o aparelho mastigatório, né? Ou seja, o aparelho bucal desses organismos, como que eles fazem. Existem formigas, né, que eles fazem recortes perfeitos nas folhas dos vegetais. Existem formigas e cupins que vão ali estar sendo inseridos ali na parte do solo, prejudicando, gente, o desenvolvimento inicial, principalmente das mudas, que estão fragilizadas, elas ainda não têm uma resistência que uma espécie adulta, correto? Então, elas podem vir a ser prejudicadas e acabar sendo eliminadas, exatamente. Então, quando a gente identifica o agente biológico, que é o agente causador dessa praga, a gente vai em cima dele porque já existem estudos, já existem métodos dentro lá da agricultura tradicional que a gente traz aqui, traz esse conhecimento para a gente tentar destruir, acabar com o foco dessa praga, certo? E aí a gente tem o seguinte, ó, nos SAFs as formigas são esses principais, né? Por quê? Porque elas atacam o vegetal em todo o ciclo do seu desenvolvimento, não só na fase juvenil, né? Mas também chegando à fase adulta. Então, todas as etapas de vida desses vegetais, as formigas estão presentes e elas podem causar um estrago, né? Então, elas atacam constantemente as plantas em qualquer fase do seu desenvolvimento. E aí a gente viu, durante a aula, que existe uma variedade de espécies. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? E os dois gêneros mais comuns aqui nessa região é o gênero Atta e o Acromyrmex, que estão presentes na nossa região e que vão causar grandes problemas, tá? E aí a gente viu dentro das pragas de formiga o método de controle mecânico, não é? Onde a gente identifica aí o formigueiro juvenil e age sobre a rainha, eliminando todo esse procedimento. Nós vimos também o método de controle cultural, onde eu vou utilizar algumas espécies para afugentar mesmo, tá? As formigas. O método de controle biológico, onde eu vou utilizar alguns organismos vivos da fauna local, tá? Para que consumam, né? Ou seja, insiram dentro sejam atraídos para consumir as formigas que estão ali se tornando pragas no meu SAF. E falamos também que existem espécies resistentes naturalmente que podem ser inseridas, porque eu já fiz essa identificação, então eu vou usá-las como uma prestação de serviço. Que serviço? Apresenta resistência a determinadas pragas, no caso das formigas, tá bom? E falamos do método de controle químico, onde você precisa ter muita atenção, onde você vai colocar, os cálculos que você vai precisar fazer para que realmente você tenha êxito, tá bom? Então, a instrução, a orientação é que você aplique aí 20 centímetros
dos buracos ou dos olheiros e ao lado ali dos carreiros, e nunca dentro do carreiro ou nunca dentro do buraco, porque elas vão fazer a limpeza e você vai só desperdiçar dinheiro, tá bom? E aí, quando a gente chegou dos cupins, a gente falou que eles atacam ali o colo, atacam o caule, a raiz, né? E aí nós temos 3 grupos, né? Aqueles que vão estar na parte aérea, vamos dizer assim, os cupins que vão estar na parte intermediária, onde eles vão se comunicar com o solo, e os cupins lá no subterrâneo, que vão construir seus ninhos no chão mesmo, tá? Se alimentando aí dos humos. Perfeito? Falamos que existem 3 métodos, cultural, o controle biológico e o químico, e cada um deles vai ter uma ação justamente respeitando aqueles 3 grupos ali, aqueles que vão estar no solo, aqueles que vão estar no espaço intermediário, se comunicando parte aérea e solo, e aqueles que vão estar somente na parte aérea. Tudo bem? Falamos do controle biológico, você pode utilizar fungos ou a impregnação das armadilhas ali, né? E o método químico também, identificando tanto as estruturas subterrâneas quanto os montículos, tá? Galerinha, é isso. E agora, eu vou deixar você aí com o quê? Com a sua atividade, tá bom? E já já a gente retorna para responder cada uma delas. Segura aí. Pronto, meu povo. Quem estava no banheiro, corre para sentar no seu lugar. Já tomou uma aguinha, já refrescou a gargantinha, tá bom? Ou você que saiu aí do intervalo, não sei o horário que você está vendo, mas agora é a hora da gente fazer as correções. Então, como eu, o professor Jeff, sempre gostamos de colocar aqui para vocês, a gente tem as questões abertas, questões fechadas, né? Ou seja, as objetivas discursivas, normalmente nós vamos ter aí as questões discursivas, onde você vai descrever tudo aquilo que você compreendeu da aula, baseado, lógico, naquilo que a gente trabalhou em sala de aula, tá bom? Pode ser que algumas coisas, alguns conceitos, alguns termos técnicos, né, estejam ali faltando ou ausentes, você não precisa passar, vou riscar tudo, vou apagar tudo, não. Bota entre parênteses direitinho o termo técnico, tá? Porque esse termo técnico pode aparecer numa avaliação que você precisa saber o conceito, tá bom? E o nomezinho dele também. Mas a gente pode também ter questões fechadas, ou seja, questões objetivas. Eu não lembro se nessa daqui tem, mas enfim, a gente vai já ver, você já sabe, né? A professora que está aqui boiando, mas enfim, a gente vai já conhecer cada uma dessas questões, tá bom? Vamos lá então? Questão de número 1, no quadro, óbvio que a gente vai ter a retirada de todas as dúvidas dos nossos queridos alunos. Vamos lá, questão de número 1 diz o seguinte: os cupins são insetos sociais, beleza? Perfeito, classe insecta, a gente sabe ele é biologia desses animais, aparelho bucal mastigador, né? Tem um hábito, né, que você vai mais comumente observá-los, né, em período do dia, enfim. E algumas espécies são importantes pragas agrícolas, urbanas e também florestais. Apesar de serem bastante conhecidos como pragas, apenas cerca de 10% das espécies registradas ou catalogadas, né, podem causar danos econômicos. Explique como os diferentes grupos de cupins encontrados no Brasil, lembram lá aquelas dos dois gêneros? Apesar de serem 2 gêneros, você viu que tem bastante variedade das espécies ali, né? Explique como os diferentes grupos de cupins encontrados no Brasil se classificam com base em seus hábitos de construção de... Ah, tá legal. Então, a gente vai explicar como... Opa, cadê? Como esses diferentes grupos, de acordo com a classificação dos seus hábitos de construção de ninhos e também a sua alimentação, destacando as características específicas de cada tipo e a sua relação que ele mantém com o ambiente. É uma questão bem ampla, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Um por um, né? Nós temos ali os 3 grupos, vocês lembram? O que está na parte aérea, o que está na parte intermediária, o que está lá na parte do solo. Mas a gente começa aqui pelos subterrâneos, ou seja, os classificados lá como solo, né?
Eles vivem em ninhos construídos no solo, tá vendo? Por isso que são subterrâneos. Os ninhos são construídos no solo e tem uma forte dependência da umidade, por isso que eles estão ali. Alimentam-se principalmente da matéria orgânica, que é o humus, né? Contribuindo para o ciclo de decomposição e reciclagem de nutrientes no solo, tá bom? Então, essas são as relações que ele vai estabelecer com o ambiente. Esse auxílio ali, quando ele se alimenta desse humus, ele acaba também participando ali desse ciclo, né? Que está acontecendo pelos fungos e bactérias da decomposição e reciclagem desses nutrientes no solo. Aí a gente tem os cupins de madeira seca, que são aqueles da parte aérea, tá? Esse grupo habita madeiras secas ou tratadas, como móveis e estruturas de madeira em edificações. Não mantém contato com o solo, tá vendo? Não mantém contato com o solo. E dependem da celulose encontrada na madeira como fonte de nutrição. Então, os subterrâneos preferem os lugares mais úmidos, se alimentam desse humus, então participam aí, né, ou colaboram com esse processo da decomposição. Os cupins de madeira seca, ou os da parte aérea, né, porque eles não vão ter contato com o solo, vão se alimentar mais da celulose, tá bom? E aí nós temos o último grupo, que são os cupins arborícolas, tá? Constroem seus ninhos nos troncos das árvores ou em locais mais elevados, ou em locais elevados, como os postes. Utilizam galerias para se conectar com o solo, tá? Então, eles são os intermediários, garantindo acesso à água e outros recursos essenciais. Então, eles vão ter os seus ninhos ali nos troncos dessas árvores, ou em alguns lugares bem peculiares, né? Aqui, como estava dizendo, como postes, mas eles vão ter esse contato com o solo. Esse grupo aqui, não, tá? Sua alimentação pode incluir celulose de folhas, galhos ou madeira. Então, esses cupins, eles vão ter um serviço, né, ecológico no ambiente, a partir do seu nicho, tá? Ou seja, das suas atividades que ele vai desempenhando para se alimentar, para se reproduzir, para formar os seus ninhos. Enfim, eles vão acabar assim, interagindo com esse ambiente. Só que quando esse número aumenta muito, né, devido à sua atração por espécies agrícolas, eles acabam se tornando essas pragas nesses ambientes, tá bom? Tudo bem aí, galera? Então vamos seguindo. Questão de número 2. O uso de iscas no controle de pragas de formigas funciona porque elas levam o inseticida ao ninho, tá? Levam essa substância química ao local onde tem lá os indivíduos, né? Contaminando toda a colônia. É eficiente devido à sua especificidade, baixo impacto ambiental, porque eles vão pegar e vão conduzir, né? E capacidade de atingir formigas difíceis de se alcançar por outros métodos. A gente está falando do quê? De iscas, tá? O método de iscas. A escolha da isca adequada e seu posicionamento estratégico são fundamentais para o sucesso da aplicação desse método. Descreva a recomendação técnica quanto à quantidade de iscas a ser usada em cada formigueiro e a sua aplicação. Eu tenho certeza que você está se lembrando aí do que a gente comentou na aula, não é isso? Então, olha lá, ó. Quantidade e aplicação, né? Em relação à quantidade da isca, eu sei que eu preciso fazer um cálculo, tá? Então, eu vou multiplicar a dosagem recomendada, né? Que normalmente pode ser aí de 6 a 10 gramas, pela área ocupada, tá? De terra solta desse formigueiro. Então, feito o cálculo, e aí eu vou ter uma quantidade específica. A partir dessa quantidade, né, para minha área ali, eu vou fazer a aplicação. E eu tenho que identificar um número de olheiros que são ativos, tá bom? Os buraquinhos ali. E aí eu vou aplicar 20 centímetros, né, 20 centímetros desses buracos, desses olheiros, ou eu vou colocar do lado, né, ao lado ali dos carreiros, que são as trilhas.
Por que que eu não posso colocar lá dentro do olheiro? Porque elas podem, ou no carreiro, elas limpam. Elas são danadas, elas são muito organizadas, gente, tá? Então, qualquer coisa que impeça o seu trabalho, elas são muito trabalhadoras. São ativas mesmo. Então, se alguma coisa se meter no caminho delas, elas vão tentar tratar de se livrar. Olha, meninas, se a gente fosse... A gente tinha que ser mais parecido. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que olhar para as formigas, né? Porque as bichinhas são trabalhadoras, viu? Ó, questão de número 3. Vamos lá? Nos SAFs, gente, assim como em outros sistemas agrícolas, pode ocorrer pragas. Não é legal, mas enfim, nem lá nem aqui, né? Não é legal, né? Mas pode acontecer devido a essa atração ali, tá? As formigas são as principais pragas, pois atacam constantemente as plantas em qualquer fase do seu desenvolvimento. Algumas evidências na espécie vegetal devem ser observadas, muito legal. Algumas evidências na espécie vegetal elas devem ser observadas quanto à ação dessas pragas. Quais são elas, né? E para o controle da praga mencionada, qual é a praga? Formiga, tá aqui, ó. Para o controle da praga mencionada, qual o método de controle químico mais indicado? Olha lá. Existem evidências de que algumas espécies de um mesmo gênero, vocês lembram lá das atas e das myrmex, né? Das espécies do mesmo gênero são mais resistentes do que outras. Ah, tá, mas está falando aqui das espécies vegetais, né? São mais resistentes do que outras ao ataque de formigas, tá bom? Situação que você observou, principalmente entre as espécies de eucalipto. Então, isso quer dizer que não só o eucalipto, mas outras espécies também apresentam essa resistência às formigas, em diferentes fases do seu desenvolvimento, são muito importantes para você estar inserindo ou mantendo dentro do seu SAF, tá bom? Portanto, elas devem estar presentes no SAF. Quanto ao controle químico, a isca formicida é a mais indicada por ser prática, barata e também segura, certo? Então, vocês viram lá durante a aula que tem aqueles de pó seco. Então, no pó é complicado porque você pode ter uma corrente de vento e aí acabar colocando ou depositando essa substância química em local que você não desejaria que ele estivesse presente, tá bom? Então, as iscas realmente são muito interessantes, tá? Por causa desse controle aí, dessa distribuição que você tem. Questão número 4. Atacam o colo, o caule e as raízes das plantas, causando o murchamento e o secamento das folhas. A descrição do ataque desta praga corresponde a quem? A vespas? Não, professora. A besouros? Também não, professora. A formigas? Também não, professoras. A mariposas? Também não. E é óbvio que nós estamos falando dos nossos cupins, né, galera? Letra E. Essa tava de graça para você aí. Vamos para a nossa... Tem quinta? Tem. Tudo bem aí? Professora, coloca essa questão aí na prova. Ah, menina, só se der uma incrementada no negócio aqui, mas tá muito, né, direta ali. Vamos, questão de número 5. Os cupins não podem ser considerados pragas naturais. Eles normalmente estão associados à perturbação antrópica, pois em ambientes alterados o número de indivíduos é extremamente maior do que em ecossistemas estáveis. Ok. Quais são as 3 formas de controle de cupins? Ah, muito legal, né, galera? Deixa eu vir pra cá e pode deixar, tá, o diretor? Aí, não, pode deixar aqui no quadro, por favor, aqui atrás. Os 3 métodos, então, de controle cultural, biológico e o controle químico. É isso aí, galera. Essa, então, foi a nossa aula 16.2 e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.